Antes de qualquer súplica ser elevada aos céus, precisamos fazer algo ainda mais sagrado: silenciar a alma e ouvir o que Deus já declarou sobre nós. Porque muitas vezes chegamos diante do Senhor apenas com pedidos, lágrimas e urgências. Mas nos esquecemos de que a maior resposta já foi dada na sua palavra. Hoje, antes de orarmos, vamos nos assentar aos pés dele, não como quem exige, mas como quem recebe. Não estamos aqui apenas para falar com Deus, estamos aqui para ouvir Deus. A fé não nasce do desespero, ela nasce da palavra, e é nesse espírito de reverência que abrimos nosso coração para uma promessa eterna. Isaías 41:10. Portanto, não tema, pois eu estou com você. Não se apavore, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o sustentarei com a minha destra fiel. Este versículo não é apenas uma frase de consolo, é uma aliança divina. Não é um alívio momentâneo, é um pacto entre o Criador e o coração humano. Note que Deus não começa dizendo lute ou resista. Ele começa dizendo não temas. É como se ele afirmasse: antes de tudo, guarde sua mente. Antes de lutar com gigantes, vença o medo. Porque o medo sempre quer ser o primeiro inimigo. Mas por que Deus diz não temas? Não é porque ele vai tirar o problema. É porque ele mesmo entra no problema conosco. Ele não diz não tenha medo, porque será fácil. Ele diz não tenha medo, porque eu estou com você. Você já percebeu? A presença dele vale mais que a ausência da tempestade. Todos nós enfrentamos dias onde o chão treme, a alma fraqueja, onde nenhuma força humana nos alcança. E é exatamente nesses momentos que Deus se apresenta não como ideia, mas como presença. Talvez você esteja enfrentando algo que nunca disse a ninguém. Talvez o medo tenha construído muros dentro de você. Mas hoje, o Espírito Santo sussurra: eu estou aqui, eu sou o teu Deus. Não é um Deus distante, é pessoal. Ele se oferece como teu abrigo, teu escudo, tua força. Antes de seguirmos para a oração, permita-se meditar nisso. Se o Deus do universo está contigo, o que ainda pode te paralisar? Se essa palavra já começou a tocar seu espírito, escreva com fé: eu creio. Se essa palavra já começou a tocar seu espírito, escreva com fé: eu creio. E se essa mensagem está falando com a sua alma, não guarde só para você. Há alguém agora mesmo precisando ouvir aquilo que Deus está te revelando. Quando você deixa seu amém, seu like ou se inscreve neste canal, você não está apenas apoiando um conteúdo. Está semeando fé em outros corações que podem estar no limite da dor. Seja ponte, seja luz. O que você recebe, compartilhe. Um simples gesto seu pode ser a resposta da oração de alguém. Quando Deus declara: eu sou o teu Deus, ele está encerrando toda discussão invisível travada dentro da alma. Porque não é apenas uma frase, é uma identidade espiritual. Pertencer a Deus é carregar um selo sobre a vida, uma marca espiritual que diz: este aqui não caminha sozinho. Enquanto o medo sussurra que você está abandonado, a palavra levanta um estandarte sobre você. Eu sou o teu Deus. Não o Deus de longe, mas aquele que sustenta seus passos, mesmo quando você já não sente o chão. Muitos vivem cansados, não por causa do peso da vida, mas porque esqueceram quem os acompanha. Você pode até não ver o amanhã, mas Deus já está lá. Ele não vive preso ao tempo, à urgência ou ao caos. Ele governa sobre tudo. E quando diz que é o seu Deus, ele está dizendo: eu assumo sua causa. Há lutas que você nunca compreenderá, mas Deus nunca perdeu o controle. Quantas vezes você se sentiu à beira do colapso, como alguém tentando respirar debaixo d'água? Quantas vezes a alma gritou em silêncio, enquanto os outros achavam que você estava bem?
Medo, ansiedade, desânimo, gigantes que nunca mostram o rosto, mas se sentam no coração. E é aí que a promessa se torna espada espiritual. Deus não espera que você lute sozinho. Ele diz: eu te fortalecerei, eu te ajudarei. Ele não está apenas observando, ele está intervindo. E talvez você pense: mas eu sou fraco. Sim, você é. E é por isso que essa promessa existe. Não é para os fortes, é para os quebrados, para os que tremem, mas não desistem, para os que choram, mas ainda esperam, para os que dizem: eu não aguento mais, mas ainda dobram os joelhos. Ouça isso. Não é sua resistência que te mantém de pé, é a mão dele. O inimigo sabe que quando você descobre isso, ele perde o poder. Ele pode lançar setas, mas não pode romper a mão que te sustenta. E se Deus estende a sua destra, nenhum inferno pode quebrar essa proteção. Então, mesmo que nada faça sentido, mesmo que as portas pareçam fechadas e as noites pareçam longas, lembre-se, o Deus que prometeu continua de pé sobre a promessa. E se ele disse: eu estou com você, então o medo terá que recuar. Se esta verdade está reacendendo algo dentro de você, declare nos comentários com fé: eu confio em ti, Senhor. Vivemos em um mundo onde tudo é instável. Promessas humanas quebram-se com o tempo, sentimentos mudam, estruturas desmoronam. O que ontem parecia sólido, hoje se revela pó. Pessoas entram, pessoas saem. A saúde desaparece, os recursos se esgotam, as portas se fecham. Essa é a natureza do mundo, passageiro, frágil, imprevisível. E é exatamente por isso que Deus não nos chama para ancorar nossa fé naquilo que os olhos veem, mas naquilo que a eternidade declara. Quando Ele diz: não temas, pois eu estou contigo, Ele está nos chamando para construir nossa confiança em algo que não pode ser abalado. Não em sentimentos, não em resultados, não em circunstâncias, mas em sua presença. Porque quando o mundo desaba, é a presença dele que nos impede de afundar. Talvez você esteja enfrentando perdas. Talvez sonhos morreram, pessoas te traíram, caminhos se fecharam. Talvez você se perguntou: onde está Deus no meio disso? Mas a verdade é que Deus nunca prometeu ausência de lutas. Ele prometeu presença em todas elas. O mundo diz: você está sozinho. Deus responde: eu estou aqui. Veja o que está escrito em Deuteronômio 31:6. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Jamais os deixará, jamais os abandonará. Esse versículo não é consolo poético, é um decreto do alto. Não importa o tamanho do gigante, a escuridão da noite ou a força do vento, Deus não abandona os seus. E aqui está a diferença entre o mundo e Cristo. O mundo te observa cair. Cristo te levanta antes que o chão te atinja. O mundo acusa. Cristo intercede. O mundo cansa. Cristo renova. Por isso, não permita que o temporário defina o eterno. Não deixe que uma fase escura roube a fé da sua alma. O tempo passa. Deus permanece. As lutas mudam. A mão que te sustenta, não. Se você ainda está respirando, é porque Deus ainda está operando. E nenhuma lágrima derramada diante dele é desperdiçada. Há dores que o mundo não entende, mas que o céu recolhe como sementes. Se esta palavra falou com sua alma, declare: Senhor, minha confiança está em ti. Há uma guerra que não é vista pelos olhos humanos, mas travada dentro de cada coração. Não é entre carne e sangue, é entre medo e fé, entre desistência e esperança, entre a voz do inimigo e a voz de Deus. A maioria das batalhas que enfrentamos não acontece fora, acontece dentro, porque o verdadeiro campo de guerra é a alma. O medo não precisa de portas abertas.
Ele entra pelas brechas da mente, se alimenta de incerteza e sussurra mentiras. Você não vai conseguir, Deus te esqueceu, não há saída. Mas quando a palavra entra, ela responde com autoridade: eu te fortalecerei, eu te ajudarei. Essa promessa é uma espada, não é um alívio emocional, é um decreto espiritual contra toda a voz das trevas. O diabo não teme suas emoções, ele teme a palavra que você carrega. Ele quer te lembrar de quem você foi. Deus declara quem você será. Ele aponta seus fracassos. Deus revela seus propósitos. Ele mostra portas fechadas. Deus mostra o caminho no deserto. E é aqui que a alma decide, ouvir a terra ou ouvir o céu. Paulo nos lembra em 2 Coríntios 12:9, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não há vergonha em ser fraco, há poder em permanecer. A força de Deus não se manifesta quando somos invencíveis, mas quando reconhecemos: sozinho eu não posso, mas com Ele eu vencerei. Quantas vezes você acordou sem forças? Quantas vezes suas orações foram silenciosas, apenas lágrimas? Saiba disso, até o silêncio é oração quando é derramado aos pés de Deus. Ele vê o que os outros não veem, ouve o que os outros não ouvem. Ele sabe quando a alma desaba. E ali, naquele ponto onde ninguém mais pode te carregar, Ele estende sua mão direita e te mantém de pé. E mesmo que você sinta que está caindo, lembre-se, você não cai no vazio, cai nas mãos dele. E quem cai nas mãos de Deus não permanece no chão. Ele ergue, Ele restaura, Ele revive. Se esta palavra fortalece sua alma, escreva com fé: eu recebo tua força, Senhor. Quando a palavra diz: eu te sustentarei com a minha destra fiel, ela revela um segredo que muitos ignoram. Não é você quem está segurando Deus, é Deus quem está segurando você. A diferença é gigantesca, porque quando achamos que dependemos apenas da nossa força, desmoronamos. Mas quando entendemos que somos sustentados pela mão do Todo-Poderoso, encontramos paz até no meio do caos. A mão de Deus não treme, não cansa, não solta. Ela não é afetada pelas circunstâncias, nem intimidada pelo inimigo. Essa mão abriu o Mar Vermelho. Essa mão derrubou gigantes. Essa mão escreveu na parede dos reis. E é essa mesma mão que agora se estende sobre você. Não é uma promessa simbólica, é uma proteção real. Talvez você já tenha chegado ao ponto em que não sabe mais como continuar. Talvez ninguém saiba, mas Deus viu quando suas forças se esgotaram. Viu quando você tentou ser forte diante dos outros, mas chorou sozinho ao fechar a porta. E foi nesse momento, no silêncio, que Ele te sustentou. Você achou que sobreviveu por acaso, mas foi a mão dele que te impediu de cair. Salmo 63:8 declara: a minha alma apega-se a ti, a tua destra me sustenta. Há coisas que você enfrentou e nem percebeu que humanamente deveria ter caído. Mas não caiu, não perdeu a sanidade, não se entregou ao desespero. Por quê? Porque a mão dele estava ali. Essa promessa não significa ausência de tempestades, significa presença numa rocha, significa que quando o vento vier, você vai balançar, mas não será arrancado. Quando o mundo disser, acabou, Deus dirá: enquanto minha mão estiver sobre ele, nada termina. Não importa quem te deixou, quem não te entendeu, quem te levantou o dedo ou juízo, Deus não solta a tua mão. E se Ele ainda está sustentando você hoje, é porque ainda existe promessa amanhã. Se essa verdade segura sua alma, declare com fé: eu estou nas tuas mãos, Senhor. Muitos pensam que suas dores são apenas humanas. Acreditam que tudo se resume ao que se vê, ao que se toca, ao que se explica. Mas a palavra de Deus nos desperta para uma realidade maior. Nem toda batalha tem rosto, nem toda luta tem nome. Há guerras que começam dentro e tentam destruir por fora.
Há tempestades que não vêm do céu, vêm do inferno. Efésios 6:12 revela esta verdade com clareza. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É por isso que muitas vezes o peso da vida parece desproporcional. Não é apenas tristeza, é opressão. Não é apenas cansaço, é esgotamento espiritual. Não é apenas desânimo, é um ataque invisível tentando apagar sua fé. Mas aqui está a verdade que o inimigo mais teme. Você não luta sozinho. O Deus que te disse, eu te sustentarei, também declara, eu lutarei por ti. Quando os anjos acampam ao seu redor, o inferno recua. Quando o sangue de Cristo é invocado, cadeias são quebradas. Quando a palavra é declarada, muralhas caem. O inimigo pode até tentar te atingir, mas não pode ultrapassar a mão que te guarda. Ele conhece os limites estabelecidos pelo céu. Você não é desprotegido. Você é guardado. Lembre-se, as batalhas espirituais não se vencem com força humana, mas com rendição divina. Não é gritando, é crendo. Não é temendo, é resistindo. Quando você dobra os joelhos, o céu se levanta. Quando você adora na dor, cadeias invisíveis começam a se partir. Você já sentiu paz no meio de um dia em que tudo gritava caos? Isso não é normal. Isso é Deus. Se hoje você sente que há uma guerra ao seu redor, não interprete isso como abandono. Interprete como evidência de que você é alvo de promessa. Ninguém ataca o que não teme. O inimigo teme quem carrega destino. Se esta palavra abriu seus olhos para a realidade espiritual, declare: o Senhor é minha proteção. Chega um momento em que ouvir não é mais suficiente. É preciso declarar. Porque a fé não é apenas aquilo que aceitamos no coração, mas aquilo que afirmamos com convicção. Quem permanece calado diante da guerra, entrega território ao inimigo. Mas quem declara a palavra, levanta escudos e espadas invisíveis. Hoje, a sua alma precisa falar. Quando o medo disser, você não vai suportar, declare: o Senhor me sustenta com sua destra fiel. Quando a ansiedade gritar, você está sozinho, responda: ele disse, eu estou contigo. Quando a culpa tentar prender sua mente, levante-se e diga: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Quando a fraqueza te fizer tremer, declare com autoridade: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Essas não são frases de motivação. São decretos celestiais. São armas espirituais, porque a boca que se cala entrega a alma ao medo. Mas a boca que declara a palavra reabre os céus. É por isso que o inimigo tenta calar sua adoração, roubar seu louvor, prender seus lábios. Ele sabe que um crente em silêncio é alvo fácil, mas um crente que declara a palavra se torna inatingível. Guarde isso. A angústia pode tocar seu coração, mas não governa seu espírito. O cansaço pode pesar em seus ombros, mas não define seu destino. Tempestade pode balançar seu barco, mas não afunda quem tem Cristo como leme. Diga à sua alma: eu não sou sustentado pelas circunstâncias, eu sou sustentado pelas mãos de Deus. Sim, você pode tremer, pode chorar, pode até duvidar por um instante, mas não desista. A mão que te ergue é mais forte que a voz que tenta te derrubar. E quem é sustentado por Deus, cedo ou tarde, verá a vitória. Se estas declarações fortaleceram sua alma, escreva com confiança: eu creio no poder de Deus. Existem momentos em que seguir a Deus não é fácil. Momentos em que não há sinais, nem milagres visíveis, nem portas se abrindo. Só silêncio, só espera, só fé. E é nessas horas que o céu observa. Você vai permanecer? Porque amar a Deus quando tudo dá certo é simples. Mas amar quando Ele está em silêncio é entrega, é sacrifício, é altar. Sim,
Há dias em que o coração pergunta: Senhor, por que ainda não respondeu? Dias em que tudo parece estar paralisado e o inimigo tenta convencer sua alma de que nada aconteceu porque Deus não está vendo. Mas essa é a mentira mais antiga do inferno. Deus vê, Deus ouve, Deus se importa. O que ele não faz é agir apressadamente como o homem. Ele opera no tempo exato. É aqui que a fé deixa de ser emoção e se torna aliança. Quando você diz, mesmo que eu não veja, eu permanecerei. Mesmo que eu não entenda, eu confiarei. Mesmo sem respostas, eu continuarei orando. Jó, em sua maior dor, declarou: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. Não porque ele queria morrer, mas porque sabia que fora de Deus não existe vida. Essa é a fé que abala o inferno. A fé que não depende de bênçãos, mas do próprio Deus. E escute bem: quem permanece no vale encontra a mão que levanta. Quem fica no altar vê o fogo descer. Quem continua orando, mesmo chorando, testemunhará aquilo que olhos não viram. O vale não é seu fim, é apenas o caminho onde Deus molda vencedores em silêncio. Enquanto você acha que está parado, Deus está te preparando. Ele não tarda. Ele trabalha. Se mesmo ferido você escolhe permanecer, declare: eu permanecerei em ti, Senhor. Chegamos ao ponto em que o coração não quer apenas ouvir, ele quer se derramar. A palavra já abriu os olhos, já fortaleceu a fé, já ergueu quem estava abatido. Agora, a alma está pronta para se prostrar. Antes de falarmos com Deus, é preciso entender algo profundo. A oração não é um rito, é um encontro, não é uma repetição, é uma entrega. Talvez você tenha chegado até aqui com o coração cansado, carregando culpas, perguntas, medos. Talvez tenha orado muitas vezes sem sentir resposta. Mas hoje, não se trata de sentir, trata-se de confiar. A fé não precisa de sinais para crer, ela precisa apenas da voz de Deus. E Deus já falou: eu estou com você, eu sou o seu Deus, eu te fortalecerei, eu te sustentarei. Antes de orarmos, faça algo dentro de si. Solte o que você não pode carregar. Deixe no altar aquilo que não pode resolver. Respire, porque quem governa sobre sua vida não perdeu o controle. Lembre-se disso com profundidade. A oração não é o momento em que Deus descobre sua dor. É o momento em que você descobre a mão dele te sustentando. Ao nos aproximarmos da presença do Altíssimo, que possamos fazer como Davi. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Salmo 37:5. Não vamos apenas pedir, vamos nos render. Não vamos apenas falar, vamos ouvir. Não vamos apenas buscar respostas, vamos buscar o Deus das respostas. Prepare sua alma. A presença dele está chegando para curar áreas que nem você tocou. Há feridas antigas que serão lavadas. Há silêncios que serão preenchidos. Há fardos que serão arrancados. E se você estiver pronto, entre em espírito de oração. Se seu coração já está se inclinando diante de Deus, declare: Senhor, eu me rendo a ti. Senhor, diante da tua presença nos colocamos, não como quem vem exigir, mas como quem vem confiar. Neste momento, entregamos o peso, o medo e o silêncio. Rendemos o que a mente não entende, porque sabemos que tu és maior que qualquer incerteza. Não oramos baseados em mérito, mas fundamentados na tua promessa. Tu disseste que estarias conosco, e se tu estás, nada nos falta. Obrigado, Senhor, porque quando as forças desvaneceram, a tua mão permaneceu firme. Quando nossas vozes se calaram, o teu Espírito intercedeu por nós com gemidos inexprimíveis. Obrigado porque nem tudo foi fácil, mas em tudo tu estiveste presente. Mesmo quando pensamos estar sozinhos, foste tu quem nos carregou. Neste momento pedimos: fortalece quem está cansado, restaura quem está ferido, ergue quem caiu. Que toda mente
Oprimida, receba agora um sopro de paz. Que toda casa em guerra sinta o teu manto de proteção. Que os pensamentos perturbados sejam alinhados ao teu descanso. Cobre-nos com o sangue do Cordeiro. Livra-nos das armadilhas invisíveis. Cerque-nos com teus anjos, como está escrito. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34:7. Senhor, declaramos, a nossa vida, nossos passos, nossos dias pertencem a Ti. Que nenhum dardo do inimigo prospere contra nós. Que nenhuma sentença humana anule aquilo que o céu decretou. Que cada lágrima derramada seja recolhida como semente de vitória. E assim confessamos, Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso abrigo. Tu és a nossa força. Seja exaltado no vale e no monte, no choro e no canto, na guerra e no descanso. Terminamos esta oração como quem deixa aos teus pés tudo o que somos e tudo o que tememos, porque sabemos que já não caminhamos sozinhos. Em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre, oramos. Amém. Se esta oração encontrou sua alma, deixe nos comentários um ato de fé. Escreva, eu confio em Ti, Senhor, e entregue aquilo que você não pode mais carregar. Que a paz do Altíssimo cubra sua vida e seu lar.